Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live, a minha primeira live aqui com vocês. Que satisfação poder ter a participação de tanta gente aqui nesse processo. Nós estamos com uma proposta, na verdade, quem não me conhece ainda, eu vou falar um pouquinho, né? Eu sou o Márcio, eu sou CVO da marca Result. Eu atuo com gestão estratégica de pessoas aproximadamente aí há uns 15 anos, desenvolvendo trabalhos em diversos segmentos de negócio, com diversos focos específicos, mas sempre assessorando empresas a obter resultado através de pessoas. Sempre trabalhando muito com a estratégia, com o desdobramento dessa estratégia através de ações, com cultura organizacional e principalmente com lideranças, né? Lideranças, para mim, tem um sentido especial, porque eu acredito muito na liderança como principal instrumento de aceleração e de busca de resultados dentro do processo. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é bastante conteúdo sobre o tema gestão de pessoas. Dentro do tema gestão de pessoas, que é algo, na verdade, bem abrangente, nós vamos falar sobre um assunto chamado motivação. Como manter a motivação da nossa equipe, como fazer que a motivação se sustente ao longo do processo, respondendo até uma pergunta do nosso gestor, parceiro, Hélio, que encaminhou aqui, que é a batalha diária dele dentro das operações, que é manter a motivação da sua equipe. Antes de começar a entrar direto no tema, eu queria falar um pouquinho do trabalho que a gente fez para chegar até aqui. Na verdade, a gente acaba construindo uma rede de relacionamento pela marca Result, porém, a gente trabalha muito próximo dos tomadores de decisões, em diversos níveis, gerentes, diretores, coordenadores, e o nosso trabalho foi muito focado em estreitar com essas pessoas e entender melhor a necessidade delas. Hoje, a nível de pessoas, quais são as necessidades? Então, essa galera que eu agradeço bastante, aproveito aqui para agradecer aí ao vivo, colaborou bastante em gerar várias necessidades, para que a gente possa, ao longo das semanas, ir respondendo isso para vocês e colocando para vocês todas essas necessidades, tá? Eu acho bem bacana dizer que foi um trabalho, não um trabalho do Márcio. O Márcio representa aqui uma tribo de pessoas unidas para poder elevar o seu conhecimento, elevar o seu skill na competência de gestão de pessoas. Hoje nós vamos falar então, respondendo aí a dor do Hélio que nos assiste, respondendo um pouquinho o tema motivação, né? Como manter a motivação da nossa equipe? O que acontece? Muitas vezes nós, gestores, empreendedores, estamos lá na frente de batalha, na trincheira, desenvolvendo gente, e nós observamos que você faz um trabalho na equipe, a equipe cresce, a motivação eleva, os resultados começam a aparecer, logo você se afasta um pouquinho, esse resultado cai. E aí você tem que voltar, retrabalhar tudo de novo, e aí cresce de novo o resultado e o resultado cai. Como a engenharia fala, que é uma senoide, né? Ele não se mantém, não se sustenta dentro do processo. E a grande dúvida desse gestor é assim: Márcio, eu tento, mas eu não consigo ver o resultado aparecer. Cai toda hora, desenvolve toda hora. Então, colocando, evidentemente, de um ponto de vista bem fácil, trabalhando de uma maneira bem simples, eu vou colocar 3 dicas que eu acho fundamentais para que você tenha uma motivação constante na sua equipe e você consiga gerar resultados efetivos nesse trabalho. Uma experiência, legal, como é a nossa primeira live, eu vou falar de algumas coisinhas que eu acho muito bacana. Claro, a gente vai falar de conceito, a gente vai falar de técnicas, mas eu gosto de abordar o ponto de vista de uma forma muito prática, de uma forma muito funcional, para que você que nos assiste, para que a gente tenha um estreitamento e você possa de verdade associar a solução daquela dificuldade à sua realidade. E, a partir daí, poder entender se fecha alguma janela de conhecimento que está aberta. Mas, evidentemente, se ao longo da resposta, se não fechar alguma janela, fique à vontade, coloca a tua pergunta aqui. A gente estimou aí uma meia hora, mais ou menos, aproximadamente, para essa live, mas a gente vai tentando responder as dúvidas que vão surgindo ao longo do projeto. Bacana, então pensando nessa dor, de como manter a motivação da equipe e não simplesmente ter aquela arrancada, aquele sprint e cair. 3 coisas que eu considero, assim, fundamentais nesse processo. Nós vamos trabalhar a construção de 3 elementos.
O primeiro elemento, sem sombra de dúvida, é o elemento do desafio. Como você hoje, na sua gestão, como você hoje no teu processo, está trabalhando o desafio da sua equipe? O que eu vejo muito assim, falando de motivação, a motivação ela tem uma estrutura muito focada. Vamos falar, por exemplo, da teoria de Maslow, que é uma teoria muito legal, que fala dos pilares de motivação. Um dos pilares de motivação muito importante é a estima, quando a pessoa se sente reconhecido e ele exercita a sua capacidade de superação. Esse é um pilar extremamente forte para manter a motivação na equipe. E como que a pessoa vai se sentir que ele está reconhecido, que ele superou um desafio? Muitas vezes você tem um papel muito importante em estimular isso. O que eu vejo que a motivação começa a cair dentro das equipes quando as pessoas estão nesse nível de resultado e muitas vezes os desafios acompanham o mesmo nível de resultado que elas estão. Então, naturalmente, aquela rotina, todo dia você executando a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito, começa, vamos falar assim, a haver um movimento de deteriorização da motivação. Aquilo começa de verdade gerar um resultado ruim e as pessoas começam a ver mais os defeitos. Então, o teu trabalho é elevar essa zona de rotina, ou seja, construir de verdade desafios numa proporção a tirar as pessoas desse pensamento cotidiano, desse pensamento rotineiro, elevar isso, impulsionar isso. E é muito bacana também, na hora de você construir esse desafio, você construir desafios que estão um pouquinho acima da capacidade da pessoa. Porque também, se você fizer isso daqui, naturalmente, na busca por esse resultado, você vai frustrar, ao invés de motivar. Então, primeira pergunta que eu deixo aqui para quem nos assiste é: como é que você está estruturando os seus desafios? Como é que você tem metas claras para as pessoas e definidas dentro do processo? E qual a relação dessa meta? Essa meta, ela realmente ela eleva, ou você está criando metas e construindo metas direcionadas à rotina da pessoa. Então, isso é muito importante, ter desafios, porque à medida que as pessoas conseguem chegar nesses desafios, você gera a elas aquele sentimento de estima, de superação e de desenvolvimento. Então, esse é um ponto importante que eu coloco para vocês. Segundo ponto importante, uma vez que você tem desafios estruturados, como que você conecta esse desafio na sua equipe? Legal? Conexão de desafio tem muito a ver com você, nesse momento, eu vejo a grande necessidade de você usar da tua comunicação, da tua habilidade de comunicação, porque conexão de desafios tem a ver com o nosso segundo ponto, que é empoderamento. Fazer com que as pessoas de verdade se sintam empoderadas dentro desses desafios, plugadas com ele. Esse é um elemento assim crucial. Pessoas plugadas com desafios. Só que não é simplesmente assim, cara, a meta é clara, ela é óbvia, você vai lá e conecta a pessoa com essa meta. Não é bem assim que a coisa acontece. Precisa de um esforço seu para que você faça a pessoa sentir parte daquela meta, muitas vezes até envolvendo ela na construção do próprio desafio, ela vai se sentir empoderada. Esse é um elemento legal. Quando a pessoa está construindo, quando você estiver na sua jornada construindo um desafio, você estiver na sua jornada desenvolvendo essa linha de ação, pensar um pouquinho como que eu posso construir um desafio que empodere as pessoas. E às vezes, o que é óbvio para você não é óbvio para as pessoas. Sentar, explicar, gastar uma energia danada em fazer com que a pessoa sinta que ela é responsável por executar aquilo e que aquilo tem muito a ver com o processo de crescimento e desenvolvimento dela. Então esse é um ponto importante. Empoderar tem a ver com uma competência fundamental para o líder que se chama delegação. Só que, às vezes, eu converso com várias pessoas de diversas empresas, ele fala, cara, mas eu empodero, mas a pessoa não se sente parte daquilo, eu empodero, mas ele não de verdade sente que é com ele dentro daquilo. Aí você tem que analisar que existe o ato em si de empoderar, de realmente tornar a pessoa parte daquilo, mas existe também a sua capacidade de confiar e dar autonomia para esse colaborador, para esse membro de equipe poder executar. E quando você dá autonomia, uma coisa que a gente aprendeu, é você, além do simples ato de confiar, você está preparado e aceitar o resultado
que vai ser passado para você. Ou seja, aquela pessoa pode atingir o resultado, ela pode não atingir o resultado, e construir uma motivação constante tem muito a ver com você entender a partir de onde está o resultado daquela pessoa e começar um processo de desenvolvimento e de construção. Aí é onde a maioria dos gestores acabam falhando em manter a motivação, porque cria desafio, empodera, e quando dá errado, muitas vezes acaba entendendo que a culpa é da pessoa e toma de volta esse desafio ao invés de continuar uma linha de desenvolvimento com a pessoa. Então, esse é muito importante, estabelecer desafios em conjunto com as pessoas, num processo de construção, empoderar, dando confiança e autonomia no processo e principalmente aceitando o resultado. E realmente dar autonomia para as pessoas lidarem com a execução e também com as dificuldades que vão sendo apresentadas dentro dali. O teu trabalho é muito importante. E aí vem a terceira fase, que é uma fase assim crucial, que é aonde a gente acaba esquecendo e eu acho que a nossa missão foi concluída dentro do processo, que é acompanhamento, ou uma gestão efetiva. Então nós falamos de desafio, nós falamos de empoderamento e nós falamos de acompanhamento. Acompanhar, sem sombra de dúvida, talvez seja a parte mais importante do processo. Por quê? Quando você está acompanhando, você está exercitando a sua percepção de educador sobre a pessoa naquele desafio. Ou seja, você está percebendo aonde houve um acerto e você evidentemente está dando um feedback positivo para esse acerto. E quando você faz isso, é muito legal porque quando a pessoa percebe que cresce, ela percebe que está avançando e voltando um pouco naquilo que eu falei lá no comecinho, quando você faz uma pessoa ter um sentimento que ele cresceu, que ele aprendeu, que ele evoluiu, que ele teve um resultado, você, nesse momento, está fazendo uma coisa muito legal, porque você está dando uma flechada direto nas necessidades motivacionais de estima, ou seja, você está construindo uma motivação do ponto de vista do próprio colaborador, uma motivação construída no seguinte sentido: cara, você foi capaz, você está executando, você está evoluindo, e muitas vezes também ir corrigindo os desvios, né? Olha, aqui não foi legal, aqui você de verdade precisa performar mais. Então essa é uma coisa assim que eu considero básica, mas é extremamente importante e fundamental para que você, como gestor, crie um ciclo de automotivação. Desafios focados, estruturados, uma cultura de empoderamento, uma cultura de confiança e uma cultura de aceitação em lidar com o resultado. E, evidentemente, um acompanhamento, uma gestão efetiva desse processo faz uma diferença danada na tua linha de resultados. Bacana, a gente está vendo aqui algumas perguntas que estão surgindo aqui dentro do processo. Tem a Carol que está comigo aqui me assessorando, tem uma galera aqui também. Estou vendo que está chegando coisas aí, Carol. Tá sim, Marcos. Bacana. Vamos lá. A Júlia perguntou qual é a importância de oferecer benefícios aos seus colaboradores na motivação de suas equipes. Legal. A importância de você oferecer benefícios aos seus colaboradores, né? Muito legal. Eu vou falar um pouco da teoria, né? Nós temos uma teoria que eu particularmente gosto muito porque eu acho ela muito prática e associada à realidade, que é a teoria de Maslow. Dentro da teoria de Maslow, depois eu vou deixar um link aqui embaixo sobre essa teoria, para que vocês possam se aprofundar mais e, principalmente como gestor, analisar se a sua tomada de ação, o quanto ela está impactando nisso. Mas as necessidades de base dessa teoria encampa que o ser humano precisa de recursos específicos. Então, muitas vezes benefícios, como uma alimentação adequada, um convênio médico, esses benefícios eles fazem uma relação com a necessidade de base, que permeia a necessidade de ar, alimento, saúde, bem-estar do colaborador. É interessante muitas vezes, pode parecer básico muitas vezes, ter um convênio médico, ter uma alimentação, mas as realidades que nós vivemos é que muitas pessoas não têm acesso a uma condição legal nesse sentido. Então, quando você supre essa necessidade, você tem pessoas mais saudáveis e com um sentimento de segurança também. A pessoa se sentir seguro, né? Seguro se tiver um problema de saúde, ter um convênio para amparar. Então, essa necessidade de base, ela deixa a pessoa apta e livre com a mente e saudável para que tenha uma disposição para os combates, né? Para a busca dos desafios, para as buscas das metas, né? Além disso ser hoje um diferencial para o negócio da empresa dentro do processo. Então, eu entendo que sim, muito importante as necessidades de base dentro de um cenário. Eu vivi uma situação, só fazendo uma janela aqui, onde muitas vezes
você vê a ausência de um convênio médico, e muitas pessoas, às vezes, com problemas de saúde, esse tipo de situação, e isso acabava comprometendo o resultado da empresa, porque as pessoas tinham que sair, muitas vezes, ficar na fila do SUS, etc. e tal. Então, esse é um ponto que eu entendo como um ponto básico para você ter uma cultura de motivação dentro da tua empresa, né? Legal? O que mais tem aí, Carol? Acho que qual que é a nossa proposta? Evidentemente que todo o encontro a gente vai respondendo uma dor, vai falando um pouquinho das dificuldades que vão sendo coletadas, mas a gente também vai enriquecendo um pouco com os conteúdos que o pessoal vai colocando aqui, e eu entendo que essa é a grande razão aí do nosso evento, né? Márcio, uma outra pergunta Legal. que nós tivemos. Legal. E quando o ambiente não é favorável a motivar as pessoas? Legal. Você pode, de repente, vamos falar... Às vezes relacionado à estrutura, a pessoa não deixou bem claro aqui, mas relacionado às vezes à estrutura da empresa, ou outras pessoas, né, outras equipes que fazem contato com essa pessoa. Legal. Vamos pensar um pouquinho, então, que nós somos líderes, gestores, e muitas vezes a gente tem uma necessidade de gerar resultados dentro da empresa, mas vamos entender desse ponto de vista. Depois, se for exatamente assim ou não, a pessoa vai falando conosco, tá? Mas a empresa não tem um ambiente favorável a isso, eu entendi isso, tá? Dentro do processo. E aí você tem que extrair o melhor das pessoas, mesmo sem ter um ambiente que seja totalmente favorável a isso. O que eu penso para a gestão, né? Eu penso que você, líder, representa a sua empresa, né? Então, muitas vezes a empresa vai olhar para você e, sei lá, a empresa talvez não tenha um investimento tão grande em recursos estruturais, e você precisa tirar o resultado. Então, o que isso exige de você? Isso exige que, para você manter uma cultura de motivação, você use mais da sua criatividade. Ok, a empresa não tem uma cultura tão estabelecida ou tão clara sobre comunicação com grupos, porém você tem a necessidade de resultado, independente da empresa ou não. Eu, como líder, tenho que criar uma cultura favorável, tenho que fazer reuniões, tenho que fazer feedbacks. O que eu entendo que é essencial é que a sua gestão tem que ser superior às dificuldades da empresa. Todas as empresas têm dificuldade, e às vezes a cultura... Primeiramente, você tem que saber aonde a cultura não é favorável, né? Aonde a cultura não é favorável? É em recursos, a cultura não é favorável em hierarquia, a cultura não é favorável em planejamento. E, evidentemente, isso te força a ser um gestor mais eficiente, um gestor que vai ter que, na sua forma de agir com a equipe, entender, né, saber com aquilo que você está lidando. Eu sei que eu já tenho esses elementos contra, então eu vou identificar uma postura em mim que, por sua vez, seja maior do que essa dificuldade. Porque o grupo sempre vai sentir a dificuldade em você, dependendo de como você transmitir isso, né? Se você tiver uma dificuldade de recurso na tua empresa e você ficar batendo nela e justificando que por causa dessa dificuldade você não entrega o seu resultado, evidentemente que a dificuldade da cultura vai ser percebida. Agora, se você entender que você tem uma dificuldade, você atuar através da tua criatividade, através da tua inteligência, superior a ela, o grupo não vai perceber, ou o grupo não vai dar potência nela, e não vai usar ela como um elemento desmotivacional, porque a tua gestão tem que ser mais forte que a dificuldade que existe dentro da empresa. Mas aí acho que cabe uma pergunta para essa pessoa, né? No seguinte sentido, a clareza, né? A clareza que você tem hoje sobre quais pontos da tua empresa hoje acabam impactando dentro do resultado. E como deve ser o teu posicionamento, aonde você tem que ser superior a isso, né? Você, lembra sempre, você representa a empresa, né? E essa acho que é a grande sacada dessa resposta, né? Já tem para mais uma, Marcos? O que você acha? Opa, vamos aí. Vamos lá. A Luana perguntou: como um gestor pode trabalhar os pontos fracos do seu membro de equipe com relação à motivação, ou se a questão do empoderamento, como você comentou, já é uma ferramenta para esse caso? Legal, eu acho bacana, sensacional essa pergunta. Nós, gestores, nós temos um trabalho, a gente tem que buscar o resultado, evidentemente, porém o que acontece? Quando vamos voltar até na nossa resposta, quando você traça desafios, empodera e acompanha, no acompanhamento você vai sentir as forças e as vulnerabilidades do teu colaborador. E aí você tem que virar a chavinha, né, como gestor, né? Muitas vezes fala, olha,
aqui existe uma dor e você precisa melhorar isso e você precisa mudar isso. Isso não é suficiente. O líder, ele é um agente de desenvolvimento. Aí, qual que é o grande ponto? Muitas vezes você sentiu que um colaborador tem uma dor, não basta só dar um feedback de melhoria naquela dor. O feedback é um começo de tudo, é um despertar da necessidade. Mas, evidentemente, ele tem um trabalho muito importante em entender qual é o foco da dor e fazer, né? Por exemplo, se é uma dor de iniciativa, ele vai ter que acompanhar as iniciativas mais a fundo, desafiar mais o colaborador, encorajar mais ele. Se é uma dor ligada a conhecimento, existe uma dificuldade na hora de converter um procedimento técnico, tem hora que é fundamental sentar do lado da pessoa, fazer junto com ele, para ele entender que você, líder, é um agente de desenvolvimento. E esse é um ponto importante dentro do processo. Então não basta só, olha, tem um desvio aqui em relação... Porque quando você está fazendo isso, você está aumentando relativamente a tua influência dentro do teu membro de equipe. Você está mostrando que, cara, você cobra o resultado, você estabelece o empoderamento, mas você vai exercer o trabalho mais importante de um líder, ajudar e contribuir no desenvolvimento das pessoas. Infelizmente, a maioria do que a gente vê no mercado aponta desvios, né? E a gente às vezes fala, pô, se vira aí, né? Você tem que resolver os seus problemas. Mas não é assim. Quando você adota uma postura de líder mentor, um líder que está junto, orientando, desenvolvendo, dando caminho, aceitando o resultado a partir de onde ele vem e construindo degrau a degrau, sem sombra de dúvida, você vai sentir, não é um movimento rápido, mas você vai sentir a olho nu a equipe crescendo, a equipe evoluindo, e essa confiança é recíproca, né? Porque aí você passa também a gerar mais desafios para as pessoas, né? Não sei se eu consegui aí, né, atender aí essa resposta dentro do processo, né? Tem mais? Márcio, acho que a gente já está finalizando, mas eu tenho de mais uma, então? Vamos mais uma? Só para a gente ficar, na verdade, a nossa proposta de live é toda semana, né, ou pelo menos a cada 2 semanas, a gente tem um encontro focado para tratar um pouquinho da dificuldade, já começar a semana plugado aí, né, na gestão de pessoas, né? Bacana. Vamos mais uma. Então, vamos lá. É que aqui o pessoal acabou acompanhando, acho que bastante do seu Facebook com relação aos perfis complementares. Legal. E aí uma pessoa enviou, o Ignas enviou assim, conhecendo o perfil do DISC, no caso da minha equipe, que dicas você daria para motivar os principais perfis? Legal. Se você conseguir dar uma diquinha de cada perfil. Legal, olha, então quem acompanha aí o meu Facebook, né, sabe que eu adoro, né, adoro o DISC, adoro esse desenvolvimento comportamental. Basicamente, a gente falou, ao longo da semana, eu acabei fazendo uma série de análises sobre o DISC, então, que é uma ferramenta mundialmente conhecida para desenvolvimento de perfil. Falando de perfis comportamentais, basicamente a gente tem 4 perfis. A gente tem um perfil analítico, a gente tem um perfil planejador, um perfil comunicador e um perfil executor. Então vamos pensar um pouquinho no perfil analítico. Uma pessoa mais analítica, mais qualitativa, que gosta de fazer as coisas com um grau de entendimento muito grande. 2 coisas fundamentais para você ter nesse perfil. Primeira, quando ele for executar uma tarefa, você de verdade, que tem no meio, ou se você ou tem na equipe, lidera alguém com esse perfil, fazer com que a pessoa entenda os porquês daquilo que ela vai fazer. Isso é muito importante. E gerar uma janela de tempo, porque como ele é muito qualitativo, às vezes qualidade e velocidade acaba não andando de mão dada. Então essa é a minha dica para o perfil analítico. Dentro do perfil planejador, o que é muito importante é você pensar que um planejador, ele vê as coisas a longo prazo. Então, para ele, é fundamental você deixar claro o que você espera no começo desse projeto, como você espera que seja o desenrolar das ações, o meio e o fim do projeto. E uma coisa que dá uma segurança danada para o planejador é fazer ensaios ou testes. Testes são fundamentais dentro do processo. Testar, porque aí ele vai se sentir seguro e vai se sentir evoluído no meio do caminho. Um planejador, ao longo da sua jornada, ele precisa de feedbacks para ele se manter atualizado, ok? A minha dica para o comunicador é fundamental. O comunicador, ele é um perfil mais expansivo, criativo. Então, o comunicador não anda de mãozinho dada com a rotina. A rotina acaba sendo algo enfadonho. Então, é muito legal você mostrar para o comunicador que toda rotina tem muita inovação, toda rotina tem muita melhoria, toda rotina pode ser inovada, pode ser melhorada, pode ser expandida. Então, isso é fundamental. E trabalhar principalmente com o planejador, com o comunicador, o planejamento. Porque
eles não são muito dados a esse tipo de atividade. Já o perfil executor, que a gente vê que é mais focado em resultado, a dica para esse perfil é autonomia, né? Porque é uma pessoa que precisa de autonomia para poder executar o processo, desenvolver as suas ideias, mas sempre lembrando que essa autonomia é dada, mas é desenvolvida junto com pessoas, numa cadeia de relacionamento. E é importante ele considerar isso. Não é um voo sozinho, é um voo em equipe. Então fica aí a minha dica, né, com os perfis, lembrando que todos nós temos um pouquinho de todos, né? E o ambiente que vai realmente estimulando e desenvolvendo. E é bacana você saber isso, e eu laço isso com o tema de motivação, porque muitas vezes você está agindo e se comportando de uma maneira não adequada com um perfil, e isso contribui negativamente na cultura de motivação, né? Você saber exatamente como a pessoa é, e na verdade, nessa jornada de desafios, nessa jornada de empoderamento, nessa jornada de acompanhamento, e trabalhando um pouquinho desse individualismo, porque cada ser humano ele é único, né? Ele tem a sua personalidade única. Então, acho que para um líder conhecer é fundamental dentro desse processo, né? Dá tempo ou estourei meu tempo? Acho que dá tempo. Você não quer dar uma fechadinha? Legal. Um resuminho rápido só dos 3 pilares? Bacana, pessoal. Então, assim, o nosso ponto de hoje é como manter a motivação da nossa equipe. Dentro desse cenário de manter a motivação da nossa equipe, 3 eixos fundamentais para você trabalhar na tua realidade, já começar a semana, essa segunda-feira, já com o pé direito em cima disso. Estabelecer desafios em conjunto com as pessoas. Criar uma cultura de empoderamento baseado em envolvimento, em comunicação, em autonomia e principalmente aceitação. Aceitar o resultado e acompanhar. Acompanhar significa fazer a gestão, fazer o desenvolvimento do processo e gerando feedbacks, usar o papel de líder educador, realmente pegar para a mãozinha e desenvolvendo uma cultura estruturada, né? Espero que tenha sido assim bacana para vocês. A gente acabou passando um pouquinho do nosso tempo, mas legal. Nós vamos continuar com a jornada de desenvolvimento, vamos continuar com lives. Sempre colocando, tem muitas dores que chegaram aqui, a gente acabou ainda não conseguindo responder. O pessoal pode ficar tranquilo que a gente vai colocar isso nos próximos eventos, e a cada evento que a gente for desenvolvendo, a gente vai crescendo, vai gerando mais valor. Tenta sentir um pouquinho, eu acho que é importante aplicar um pouco disso que eu estou falando nas próximas e trazendo feedback para a gente. Meu objetivo é estreitar com você que está aí também. Deixa suas perguntas, tenta levar para a tua rotina nesse começo de semana e nos trazer o resultado. Eu agradeço aí a todas as participações e espero encontrar vocês aí na próxima live, tá? Forte abraço aí, uma ótima semana para vocês.